Quem mantém o hábito de escrever no papel cria uma barreira natural contra a ansiedade do mundo moderno. Existe um poder terapêutico oculto naquela atitude simples que pouquíssimas pessoas ainda têm, a de escrever à mão. Esse é o nosso tema terapêutico do vídeo de hoje. O poder terapêutico oculto da escrita à mão. Gente, eu amo escrever. Aqui, na minha mesa tem caderno, caneta, porque eu amo escrever. E como eu sei dos benefícios que isso me traz, eu quis fazer um vídeo para vocês e mostrar como e por que não deveríamos nunca deixar de escrever à mão. Porque tem um pequeno segredo escondido nos nossos hábitos mais simples. Coisa que a correria do mundo moderno tenta nos fazer esquecer todos os dias. Porque quase tudo está concentrado, na palma da mão. Anotações, compromissos, lembretes, memórias, conversas, as nossas conversas, sabe, do dia a dia. Tudo ao alcance de um toque em uma telinha de vidro. E você sabe bem do que eu estou falando, né? Desse maravilhoso aparelhinho, vulgo celular, que eu não fico sem. E duvido que você fica. Ele é tão eficiente que nem na agenda telefônica dele a gente mexe mais, a não ser para incluir um novo contato. Porque esses dias eu comprei um telefone, aí isso você muda de aparelho, você consegue passar tudo do velho para o novo, num toquezinho lá que você faz. Você não precisa mais ficar passando contato um por um, você passa tudo de uma vez. Enfim, ganhamos eficiência, ganhamos tempo, ou pelo menos é isso que nos dizem, né? Mas tem algumas pessoas, um pequeno grupo, e talvez eu faça parte desse grupo, que resiste ao automatismo total. Pessoas que mesmo no meio desse turbilhão tecnológico ainda escolhem o papel e a caneta. Escolhem o gesto quase ancestral de escrever à mão. E para quem olha de fora, pode achar que é apego ao passado, pode achar que é uma nostalgia ou um hábito antigo que já perdeu a utilidade prática. Mas as aparências se enganam. O que poucos percebem é que a escolha entre o papel e a tela não é apenas uma escolha de ferramenta, é uma escolha de ritmo, é uma escolha que molda a nossa estrutura mental. A nossa percepção de tempo e a forma como a nossa alma habita o momento presente. É isso que molda. A psicologia cognitiva e a neurociência, ela nos diz coisas fantásticas
sobre isso. E eu vou te explicar. O nosso cérebro, ele não se comporta da mesma forma quando digitamos ou quando escrevemos à mão. Quando digitamos em um teclado ou em uma tela de celular, o movimento dos dedos é praticamente idêntico para qualquer letra. Você já percebeu isso, né? Aquele gesto mecânico, sabe, de tocar na letra A é o mesmo de tocar na letra Z. Para o cérebro é só um movimento repetitivo, mecânico e sem graça. Mas quando você pega uma caneta e encosta no papel, tudo muda. Muda completamente. Porque cada letra, ela exige um desenho único, ó. Cada palavra exige uma coordenação motora refinada, uma pressão diferente dos dedos. E alguns estudos mostram que esse esforço motor ativa redes profundas e complexas no nosso cérebro. São redes ligadas à memória de longo prazo. São ligadas ao foco e à concentração. E são ligadas também à capacidade de entender as coisas com mais profundidade. Quando você escreve à mão, você não está apenas registrando dados em um papel. Você está processando a realidade dentro de você. O cérebro, ele precisa desacelerar o pensamento para que a mão possa acompanhar. E é justamente nessa desaceleração forçada que a mágica acontece. Reduzindo a velocidade dos pensamentos, você dá tempo para que as ideias criem raízes. Você deixa de ser uma máquina de processar informações rápidas. Olha que massa isso! E passa a ser um ser humano que saboreia a própria existência. Você começa a viver aquele instante com um estado de presença que nenhuma notificação de celular consegue te oferecer. Mas para além da ciência da mente, existe um impacto sutil e profundo nessa nossa caminhada espiritual. Escolher escrever à mão funciona como uma âncora que traz a gente de volta para a realidade. Hoje em dia, a nossa atenção está totalmente espalhada. Bem sabemos disso, né? É tanta tela, tanta notificação, tanto vídeo que a gente quer ver, que a nossa mente ela fica picotada. A gente tenta focar em uma coisa, mas aí o celular vibra, toca e a gente vai e olha. Pensa que é por um segundo, mas aí a nossa mente já pula para outro assunto e por aí vai. A gente não fica só ali e volta a fazer o que você estava fazendo, fica nada. E quando se dá conta, o dia acabou. E aí vem
sensação de que a nossa energia foi toda embora, dividida em 1000 pedacinhos digitais. O papel e a caneta funciona como um aterramento. Quando você se senta com uma folha em branco, ai, que delícia! Ao encontro entre o seu mundo interno e o mundo externo. Quando você faz o movimento da mão para escrever, sabe? Você está literalmente materializando o invisível. Um pensamento que antes era apenas uma energia abstrata, uma coisa qualquer na sua mente, ganha corpo, ganha forma, ganha tinta. E essa energia se torna visível aos seus olhos. É como se você tivesse literalmente tirando uma ideia da cabeça e dando vida a ela no mundo real. Enquanto o mundo corre lá fora em uma velocidade sobre-humana, esse pequeno gesto faz parar. Enquanto tudo se dissolve no ambiente digital, onde uma anotação pode ser apagada com um clique ou perdida em uma nuvem, o toque no papel ancora a realidade. Enquanto tudo se torna mecânico e impessoal, o movimento da própria mão traz a mente de volta para o corpo. É o reconhecimento de que o ritmo do ser humano precisa respeitar o tempo da natureza e não o tempo dos algoritmos. E há uma grande diferença entre registrar informações e escutar a própria essência. Gente, no celular, a gente responde demandas, criamos listas de tarefas para o trabalho, agendamos compromissos com outras pessoas, com consultas médicas, terapias e tantas outras coisas. Praticamente vivemos para o lado externo. O papel, por outro lado, ele é um convite para um olhar interno. Porque o papel, ele aceita o caos. Aceita aquelas contradições. Aceita as palavras rasuradas, os traços fortes que revelam a nossa raiva, a nossa angústia, ou aquela letra trêmula que denuncia a nossa vulnerabilidade. E o papel não julga. Ele não envia notificações para interromper o seu fluxo do desabafo, daquele desabafo que você está tendo, sabe? Muitas vezes o que dói no peito é só a bagunça dos nossos pensamentos. Aquela agitação de todos os dias, idas e vindas de redes sociais. São como nuvens pesadas presas na mente. Mas, olha, experimenta colocar essa dor do peito escrita no papel, linha por linha. A tempestade passa, cessa. Eu sempre falo isso nas minhas
terapias para as pessoas. Coloca tudo no papel e escreve. Muitas vezes as dores que a gente carrega aqui dentro no peito continua machucando só porque estão bagunçadas. São como nuvens pesadas presas aqui na mente. Mas quando a gente usa a escrita para colocar tudo para fora, essas nuvens se desfazem e a mente, volta a respirar. Olhamos para o que escrevemos e percebemos que há um alívio espiritual profundo nesse processo. Experimenta. É como se abríssemos espaço dentro de nós para que a intuição e a sabedoria divina possam finalmente falar. Entenda que em um caderno você pode conversar com seus medos, escrever as suas gratidões mais profundas e desenhar os seus sonhos mais ousados. Colocar ali naquela folha tudo que você tem vontade de conquistar e que você ousa sonhar. É o seu templo particular em formato de páginas. Diante de tudo isso, vale a pena a gente fazer algumas perguntas honestas, sem julgamentos, sabe? Apenas com o desejo de compreender. Aquele desejo de compreensão. Pergunta como: será que não estamos perdendo algo definitivamente precioso na pressa dos nossos dias? Será que na tentativa incessante de ganhar tempo e sermos mais produtivos, não estamos nos desconectando de quem realmente somos? Será? A verdade é que a nossa mente, ela foi feita para funcionar em um ritmo humano. E o ritmo humano, ele exige pausas. Ele exige contemplação, o toque, exige o silêncio. E, gente, olha, não se trata aqui de demonizar a tecnologia digital. O celular ele é útil, o computador é necessário e o progresso tem o seu maior valor, sim. Trata na verdade, de um chamado para o equilíbrio. Trata-se de resgatar conscientemente os espaços onde o nosso ser consegue respirar. Quando você escolhe estar inteiramente presente em uma atividade simples, como fazer uma lista de compras ou uma lista de intenções de tarefas para a semana ou para o dia, como eu faço, você está dizendo para o universo: eu estou aqui. Eu escolho viver este momento inteiramente. E essa escolha muda a qualidade da nossa energia, sim. Porque ela atrai paz. Ela sintoniza a nossa frequência com a clareza. Ela alinha os nossos chakras. Agora, gente boa, se tudo isso que eu te falei tocou
algum ponto profundo aí em você, ou se gerou um leve desconforto, uma sensação de alívio, saiba que isso não foi por acaso. A nossa essência mais pura sempre reconhece quando algo faz sentido. O seu interior sabe quando é hora de desacelerar. Então, alecrim dourado, retire um momento para você. Nem que seja por alguns minutos, quando acordar ou antes de dormir, mas segure uma caneta e sinta o papel e deixe as palavras fluírem, sem a preocupação de estarem perfeitas ou bonitas. Não liga para isso. Permita-se apenas ser. Escreva o que você sente, o que você tem vontade, o que você sonha, aquilo que você quer para você. Tudo que almeja, coloca nesse papel terapêutico e abençoado. E sinta algo diferente dentro de você. Eu desejo que haja a compaixão e a permissão para você pausar. Que possamos aprender a viver com mais atenção plena, transformando pequenos gestos diários em rituais de conexão espiritual. Que a sua mente se acalme e que a rotina do dia a dia respeite todo o tempo do seu coração. E que você encontre uma paz profunda e verdadeira. Porque no fim das contas, a grande verdade é que não é sobre papel, sobre a caneta ou sobre o celular. É sobre como escolhemos habitar o nosso próprio corpo e como escolhemos viver a nossa própria história. Que em meio a tanto barulho digital, a essa pressa cega do mundo, nenhum de nós se perca de si. Eu desejo isso. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.